desconstruir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Pode sentar-se. Esse negócio da técnica, né? Às vezes atrapalha. Pronto, agora já está tudo certo. Ai, não. Eu não gosto de ficar de longe, eu gosto de ficar perto do povo. É isso. Obrigado. Muito bem. Uma das grandes preocupações de Marcos, quando escreve o Evangelho, é fazer conhecer a pessoa de Jesus de Nazaré. Essa é a grande preocupação dele. Ele quer que todo mundo conheça. Isso é muito interessante para nós, podermos conhecer quem é Jesus, porque Ele é aquele que, melhor do que todo mundo, dá uma resposta aos problemas da vida. Quem encontra o verdadeiro Jesus encontra uma luz. Por isso que para nós é vital isso aí. Conhecer quem é Jesus. Infelizmente nós não conhecemos suficientemente. E talvez vai demorar a vida toda para a gente poder conhecer quem é Jesus. E a Alice, que vai ser batizada, ela vai ser uma seguidora deste Jesus. Por isso que é muito importante, especialmente os pais e padrinhos, que na medida que ela cresce, olha, nós te colocamos lá no caminho desse homem, que não é somente homem, é o próprio Filho de Deus. Porque realmente quem conhece Ele encontra um sentido profundo na sua vida.
E vamos ver aquilo que Marcos escreve hoje aqui no seu Evangelho. Ele diz assim, lembra, não sei se vocês estão lembrados, alguns domingos atrás, Jesus morava, você sabe em que cidade Jesus morava? Ele passou 30 anos naquela cidade. Você sabe? Tanto é verdade que ele é chamado pelo nome desta cidade, Nazaré. Por isso que era conhecido como Jesus de Nazaré, que naquela época não tinha sobrenome. Era conhecido pela cidade, como nós falamos, Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele viveu 30 anos lá. Com 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista, onde teve aquele momento, aquele estalo, onde ele percebeu que o pai dizia, agora sai de Nazaré e inicia uma missão para atingir todo mundo. Ele saiu de Nazaré, e domingo passado, nós lemos no Evangelho, que ele chamou o primeiro grupo com ele. A missão dele não era sozinho, eu quero gente que me ajude. Chamou os primeiros 4 companheiros dele, se vocês estão lembrados. E aí, diz aqui agora Marcos, que ele foi na cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum era uma cidade que está a 34 quilômetros de Nazaré. Ele se mudou para Cafarnaum. Se mudou para Cafarnaum, porque Cafarnaum é uma cidade grande. Nazaré era pequenininha, poucas pessoas, poucas famílias. Jesus se mudou para Cafarnaum para poder atingir um maior número de pessoas. Aí diz que num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga. Você sabe o que é a sinagoga? Sinagoga é o lugar da comunidade, seria como a igreja aqui. Aí naquela época se reunia no sábado, agora a gente se reúne no domingo. Então no sábado ele foi à sinagoga e diz assim, começou a ensinar. E Jesus começou a ensinar. Marcos não diz o que ele estava ensinando. Não sei se vocês acompanharam a leitura do Evangelho, porque ninguém tem folheto, né, para poder acompanhar. Mas o povo notou uma coisa interessante na fala de Jesus. Não sei se alguém reparou. Diz assim que todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Com o seu ensinamento. Pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha, interessante. Notavam que Jesus ensinava diferente do que os outros, do que os mestres da lei. Seria como Jesus viesse aqui, começasse a ensinar a todos nós, e o povo começa a reparar, puxa vida, ele ensina diferente dos padres, dos bispos. Ele ensina diferente. Ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então os mestres da lei ensinavam de um jeito, Jesus ensinava do outro. É muito interessante nós repararmos nisso, para a gente perceber que isso acontece hoje também. Hoje com tantos pregadores que tem aí, né, seja na televisão, pregadores seja católicos que evangélicos. Saber se eles pregam como os mestres da lei, ou pregam como Jesus. Jesus pregava, ensinava como quem tem autoridade. Preste bem atenção.
ele não ensinava como alguém que tem poder, ele ensinava como alguém que tem autoridade. Aquele que tem poder, ele prega assim: eu venho aqui, falo para vocês e digo, olha gente, vocês têm que andar no caminho certo. Deus está falando isso para vocês. Vocês têm que caminhar desse jeito, vocês têm que obedecer os mandamentos, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para o inferno e vocês vão ser castigados. Isso é como os mestres da lei, eles ensinavam isso. A lei é essa, os mandamentos são esses. Todo mundo tem que obedecer esses mandamentos, seguir essa lei, porque esse que é o caminho de Deus que todo mundo tem que seguir. Os mestres ensinavam isso. Jesus ensinava diferente. Ele dizia, vou traduzir assim em poucas palavras: olha, Deus é bom, Deus quer bem a todo mundo, Ele quer salvar a todos vocês, vocês são todas pessoas queridas por Deus. Ele quer mostrar para você o caminho do bem, para vocês poderem viver bem nesse mundo. Estão percebendo a diferença? Esse é o jeito de Jesus, como quem tem autoridade. E ele convencia as pessoas. As pessoas seguiam Jesus porque sentia que ele falava para o seu coração e queria que eles vivessem bem. E sentia que Jesus tinha uma autoridade própria, que não obrigava ninguém. Ele não obrigava ninguém. Ele procurava ajudar as pessoas. Ele ensinava a viver. E logo nós temos um exemplo aqui. Um exemplo diz aqui, né, que havia na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, veja o detalhe disso aí. Tem um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Que queres de nós? Mas é um só. Por que esse plural, que queres de nós? E Jesus expulsa esse espírito mau do homem. Jesus liberta a pessoa desse espírito mau. Aí ele começa a perguntar: o que são esses espíritos maus? Esses espíritos maus que Jesus expulsa. Isso representa as pessoas que muitas vezes são escravas e vítimas da enganação. Pessoa vítima da enganação, enganação política, enganação econômica, enganação até religiosa. E Jesus vem libertar as pessoas de toda alienação e de toda enganação. Jesus é aquele que vem esclarecer a vida, abrir os olhos do povo. Porque hoje também o povo é vítima de tanta enganação. É ou não é, gente? Enganação política. O povo é enganado na política, enganado na economia. Você vai falando assim com o prefeito: nós não temos dinheiro, mas tem dinheiro para outras coisas. O povo muitas vezes é enganado, até na própria religião é enganado. Quando pregadores apresentam um Deus falso, não um Deus libertador, que salva, que liberta. Jesus veio criar uma consciência crítica nas pessoas. E o povo seguia Jesus porque ele não falava com poder, como eu disse. Ele dava um ensinamento novo, o ensinamento novo de Jesus. Ele explicava as coisas. E as pessoas acreditavam porque se convencia daquilo que ele falava. Isso era ensinamento novo de Jesus. Jesus não vem gerar submissão, infantilismo, passividade.
Ele liberta dos medos, infunde confiança em Deus, anima as pessoas a procurarem um mundo novo. Jesus ensina a viver. Seria como eu dissesse aqui para vocês: olha, gente, eu falo aqui para vocês para ajudar vocês a pensarem, para vocês decidirem. Vocês não acreditem porque o frei fala, porque o bispo fala, porque o padre fala, porque o pastor fala, mas porque você se convenceu. Aquilo que eu falo para vocês é dizer: olha, gente, aquilo que eu falo para vocês não é que vocês têm que seguir de olhos fechados. Você tem que pensar, tem que se convencer ou não. Eu não estou convencido. Para mim, eu não acredito naquilo que o frei está falando. Tudo bem, a gente está aqui para ajudar a pensar, mas quem deve decidir tem que ser você. Eu dou um exemplo assim muito clássico, né, que dá fácil para entender. Se, por exemplo, eu digo assim para vocês: olha, vote nesse candidato. Vocês votam porque o frei falou. Ou eu digo: olha, vocês têm que votar em candidatos que lutam pela vida, pela dignidade, e assim por diante. Ajudo você a pensar. Ajuda você a pensar. Por isso também tantos pregadores que vocês ouvem por aí, você não acredite porque o pregador fala, mas porque você se convenceu. Será que está certo? E lembre-se que Jesus fala com autoridade porque Ele fala e realiza. Ele fala de liberdade e faz com que o povo seja livre. Ele liberta ao mesmo tempo que ele ensina. E a grande preocupação de Jesus é abrir os olhos das pessoas, criar uma consciência crítica, aliviar o sofrimento das pessoas, restaurar a vida. Lembre-se sempre: o que Deus quer é que você esteja bem. Mesmo quando você lê a Bíblia e vê alguma coisa que você lê na Bíblia que lhe faz mal, que você não está bem com aquilo que está lendo, Jesus ensina: você não acredita simplesmente porque está escrito. Não acredita simplesmente porque está escrito. Se aquilo lhe faz mal, procure então explicações para ver, será que estou entendendo direito? Porque Deus sempre quer o seu bem. Deus, a maior alegria de Deus é você estar com saúde, você estar em paz, você viver bem, você ser irmão de todo mundo. Essa é a maior alegria de Deus. A maior alegria de Deus não é você observar os mandamentos e ser fiel a todas as leis. A maior alegria de Deus é você ser uma pessoa feliz. Vocês concordam comigo ou não? Pode discordar também, viu? Mas para dizer, esse era o jeito de Jesus. Ele falava com autoridade. E a Alice, que vai ser batizada, ela vai ser seguidora desse Jesus. Jesus que liberta, Jesus que salva, Jesus que ensina a ser irmão do outro. Jesus que ensina a ter um coração grande e não vai escravizar ninguém. Jesus que respeita todo mundo. Respeita todo mundo. Não impõe uma religião falsa que oprime, que esmaga as pessoas. A religião de Jesus é a religião da liberdade, da vida, da alegria, da paz. Viu, gente? Jesus é a pessoa mais extraordinária que apareceu na face da terra. Infelizmente, muitas vezes, pregadores e religiões apresentam Jesus falso. Acho que eu já contei aqui uma vez na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Eu estava falando da Bíblia, apareceu um jovem aqui na igreja, acho que foi aqui mesmo, apareceu aqui, pegou a Bíblia, me jogou a Bíblia, falando assim: olha, fique com a sua Bíblia, porque agora eu sou livre. Não tem nada mais que me oprime e me escraviza. Me jogou a Bíblia. E falei para ele: olha, não é a Bíblia é o livro da liberdade. É que te ensinaram errado. Porque quando Deus fala,
Ele fala para você ser uma pessoa livre e uma pessoa realizada. Esse é Jesus de Nazaré, que falava com autoridade, diferente dos mestres da lei. Ensinamento novo.